Falamos da gravidez da Cláudia Raia no bloco passado. Agora vamos falar sobre o congelamento de óvulos, doutora, porque eu sei que todo mundo agora, muitas pessoas tinham ouvido já falar sobre isso, algumas mulheres já fizeram, mas muitas têm curiosidade em saber como é esse procedimento. Então, explica pra gente como é que funciona. O congelamento de óvulos nada mais é do que a gente fazer essa mulher hiperestimular os ovários dela, ou seja, ela vai tomar a medicação, né, para em vez de ovular um único óvulo, que é o que naturalmente acontece, a gente fazer com que ela me dê todos os óvulos que ela pode me dar naquele mês. E aí, através de um procedimento, que é a punção ovariana, esse procedimento é feito anestesiada, a gente vai captar esses óvulos, tá, e congelar os óvulos que são maduros. Esse é o procedimento. E aí uma das grandes perguntas é: quem é que pode fazer? Qual é o melhor momento? E aí isso ainda é um X da questão para a gente dentro da reprodução humana, né? Acredita-se que a partir dos 30 anos de idade, a mulher já deve começar a avaliar a reserva ovariana. Como eu falei no bloco anterior, nós nascemos com a quantidade de óvulos que vamos ter durante toda a nossa vida. Na verdade, o pico de óvulos da gente é na barriga da nossa mãe com 20 semanas de gestação. A gente tem bilhões. Quando a gente nasce, a gente só tem 2 milhões de ovos. Quando a gente menstruou pela primeira vez, eu só tenho 300 mil. Vale? Foi o que aconteceram com esses óvulos. Então, nós fomos programadas geneticamente para perder óvulo, independente de estar menstruando ou não. Então, toda mulher que, mesmo que esteja utilizando anticoncepcional, que esteja amamentando, que esteja grávida, vai perder óvulo, tá? A gente perde por mês de 800 a 1.000 óvulos, mas a gente só ovula um. E aí, o que é que acontece com esses óvulos? Morrem. Até que chega um determinado momento que a gente não tem mais óvulo ou tem uma quantidade muito pequena e a mulher entra na famosa menopausa, tá? Então, a partir de uma determinada idade, que aí essa idade a gente tem definida, que é os 35 anos de idade, essa fertilidade cai mais rapidamente. Então, é mais vertiginosa essa queda da fertilidade. E aí é a idade X que a gente fala para as pacientes que elas precisam decidir com relação ao futuro reprodutivo delas. Aí já podem congelar. Na verdade, ela pode congelar a qualquer idade. Por exemplo, uma paciente mais jovem que vai se submeter a uma cirurgia que vai retirar um ovário dela, ela pode congelar antes de fazer a cirurgia de mais jovem. A grande questão é que a gente vai colocar na ponta do lápis é quanto tempo que esses óvulos vão ficar congelados, tá? Pelo ponto de vista financeiro que essa paciente vai ter de gasto ao longo da vida dela com eles congelados. Então, é óbvio que mulheres mais jovens do que 30 anos de idade, muito provavelmente não precisam, exceto naquelas pacientes com câncer, tá? Que é o que a gente fala de oncofertilidade, que elas também podem congelar. E aí tem vários tipos de congelamento. O principal é óvulo, mas a gente também pode congelar embrião e tecido ovariano para aquelas pacientes muito jovens, tá? Que vão submeter a tratamento de oncologia. Né? O procedimento, como é que é? O procedimento do congelamento de óvulos é esse que eu já havia falado, né? A paciente manifesta a vontade de congelar, a gente vai solicitar alguns exames básicos, né? Claro, colher uma história muito bem feita para avaliar se ela tem algum fator de risco de ter alguma doença que faça com que ela tenha dificuldade de engravidar no futuro. Porque o que a gente quer agora é como se fosse fazer uma poupança para ela, né? Deixar ali guardadinho, mas ela vai tentar engravidar naturalmente no futuro que ela achar melhor, ou então não vai usar esses óvulos. E aí a gente faz exames básicos, exames de sangue para ver o perfil hormonal dela, algumas sorologias que a Anvisa solicita, que é obrigatório, a reserva ovariana dela, que a gente pode ver de duas formas, o hormônio antimileriano e um ultrassom para fazer a contagem de folículos antrais, que ela faz menstruada, e se ela tiver critérios para avaliar endometriose, porque ela tem fator de risco para isso, ela vai fazer, mas são exames mais específicos. A técnica para retirada a gente faz através de um ultrassom transvaginal. Ela tem que estar sedada, porque a gente vai com uma agulha lá no ovário. O ovário, quando a gente estimula com medicação, ele fica cheio de bolinhas pretas, que é o que eu falo que é a casinha do óvulo, que são os folículos. A gente vai aspirar esse líquido que está dentro do folículo. E é nessa aspiração é que vai vir o óvulo. E aí a gente vai, o laboratório, né, os embriologistas vão analisar, ver quais são os que são maduros, que são os que podem ser congelados. E aí podem ficar por tempo indefinido. Por tempo indefinido, ad eterno. Aí a mulher fica pagando uma taxa anual.
É isso, ela fica pagando uma taxa anual. É óbvio, caro, né? É pegar esses óvulos, é estimular. Esse é que é o tratamento caro. As pessoas ainda acham que o caro é ficar pagando o anual e não é, né? O caro é o tratamento em si, são as medicações, estimular, fazer os ultrassons e captar. Deixar esses óvulos congelados não é tão caro hoje em dia, tá? A mulher pode gastar por mês em torno de R$ 80 por mês. Então não é uma coisa impossível. E aí, no momento que ela achar que é oportuno, ela vai lá e usa esses óvulos. Exatamente. Na verdade, quando ela quiser engravidar, a gente vai analisar se ela pode engravidar naturalmente. Porque, como eu falei, é uma poupança, a gente vai deixar guardado, né? Se ela não conseguir, ou a idade já estiver muito avançada, porque se ela congelou mais nova, quanto mais jovem o óvulo, como eu falei anteriormente, melhor a qualidade do embrião. Menos chances de ter doenças genéticas cromossômicas. Então, por esse motivo, que ela pode sim querer utilizar os óvulos dela que ela congelou mais jovem. E aí ela faz uso através da fertilização in vitro. Caso ela não queira mais usar esses óvulos. Ela tanto pode doar para uma mulher que não consegue produzir óvulos e ela queira, ou ela pode... Hoje a gente ainda não tem pesquisa em óvulo, né? Mas o futuro próximo é ter pesquisa em óvulo. Então, ela pode doar para pesquisa, ou então ela descarta. Óvulo é uma célula, diferente do embrião, em que a gente tem a discussão ética com relação ao descarte dos embriões, né? Para a medicina, o embrião em si ainda não é considerado vida, mas para a maioria dos casais e até para nós médicos é sim considerado uma vida. Então a gente tem aquele embate ético, né, e moral com relação ao descarte de embrião, diferente do óvulo. É uma célula. Não há vida ainda ali naquele óvulo. Ela pode descartar. Doutora, já existem mais laboratórios, né, no Brasil que estão fazendo esse procedimento, são 3 aqui no Ceará. Existe esse tratamento pelo SUS? Existe, mas a fila de espera é muito grande. Para você ter noção, aqui no Nordeste a gente só tem 2 centros, né? Um no Pernambuco, que é o INIP, e um no Rio Grande do Norte, que vai me falhar a memória aqui o nome do centro de lá. Aqui em Fortaleza nós temos 3 centros particulares, né? Não temos pelo SUS, e nós somos pioneiros no primeiro centro do Ceará, na verdade, do Nordeste, para interiorizar a fertilização in vitro e a reprodução assistida, que é em Sobral, tá? Muito obrigada, então, doutora, por essa aula de reprodução humana aqui no programa Check-up. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você, Natália, pela oportunidade, pelo espaço. Até a próxima.